É comum em todos os inícios de ano as pessoas fazerem diversos planos sobre coisas que elas não conseguiram realizar no ano anterior. Planos que vão desde emagrecer a mudança de emprego. E não há nada de errado nisso. Ter planos e metas de vida é algo bom. Mas eles não devem ser o foco principal da vida do cristão, pois como disse Jesus, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Se você ainda não traçou plano sobre como vai buscar o reino de Deus a partir do início desse ano, inscreva-se no canal e deixe seu like, porque aqui você receberá 5 metas cristãs que irão mudar a sua vida com Deus. A última ordem de Jesus para seus discípulos foi de ir e pregar o evangelho a todas as pessoas no mundo. Esse é o chamado de todo cristão até que Jesus volte. Cada cristão é chamado para pregar o evangelho na sua forma de viver, falar e agir, dando bom testemunho de Jesus. Você pode participar do plano de Deus para a salvação do mundo. No entanto, apesar de sabermos disso tudo, nós costumamos ter vergonha de evangelizar, sentimos desânimo ou temos até mesmo medo. Mas é possível desenvolver essa capacidade que deve ser comum para todo crente com algumas técnicas simples. Comece pensando primeiro no que costumamos chamar de família ampliada, que são pessoas do seu convívio que ainda não receberam Jesus. Lembre-se das pessoas que você conhece no seu trabalho, escola ou faculdade e anote o nome delas em um papel. Pense também nas pessoas que você conhece nos seus momentos de lazer, ou seja, aquelas pessoas da academia, do futebol, do clube, e anote também o nome delas. Anote também o nome dos seus vizinhos. E claro, não esqueça também de anotar o nome dos seus parentes que ainda não receberam Jesus. Após todo esse trabalho, você será capaz de ver que tem acesso a um bom número de não salvos. Depois desse processo, você pode guardar esse papel na sua Bíblia ou em outro local importante para orar pela salvação de todos eles enquanto planeja como poderá falar de Jesus para cada um. A gente sabe que quebrar o gelo e começar a evangelizar não é uma tarefa que parece simples, mas quando você se coloca para fazer, com o tempo vai ficando mais fácil. Pedir a direção de Deus em oração tem eficácia alta de resposta. É importante lembrar que o evangelismo é principalmente um diálogo, no qual você fala e a outra pessoa também. Portanto, esteja aberto para ouvir o que o outro tem a dizer. Essa prática tem me ajudado muito em meus evangelismos, além de ajudar a responder às dúvidas e questionamentos que as pessoas costumam fazer. É importante dizer que é comum nos sentirmos desanimados depois de evangelizar alguém e a pessoa não parecer interessada. Por isso, lembre-se de que quem convence é o Espírito Santo. Primeira meta, evangelizar 12 pessoas de sua família ampliada, uma por mês. Nos primeiros meses será difícil, mas com o tempo vai se tornando mais fácil. A próxima meta dessa lista é desenvolver os dons que Deus te deu. E nesse ponto é importante falarmos que a palavra dons tem sido distorcida do seu significado original. Normalmente as pessoas, quando pensam em alguém com dom, talento, já imaginam uma pessoa com uma super habilidade. Porém, essa ideia é equivocada. Se você tiver influência, conhecimento, saúde, força, tempo, sentidos, raciocínio, intelecto, memória, tem que lembrar que tudo o que você tem é empréstimo de Deus e que essas capacidades são dons. E, portanto, nós devemos a Deus. Esse pensamento deve estar sempre em nossas mentes. Quando ocultamos os nossos dons, negligenciamos as oportunidades que temos de glorificar a Deus. Mas surge a pergunta: como posso desenvolver meus dons? Quais são os meus dons? É importante, antes de tudo, descobrir as capacidades naturais que Deus te deu. Podemos dividir os dons em basicamente 3 grandes áreas: ensino, espiritualidade e atividade. Quem tem dons relacionados ao ensino gosta de ler, estudar teologia, ensinar, pregar, dar aulas, fazer aconselhamentos, evangelismo, discipulado. Quem tem dons relacionados com a espiritualidade gosta mais que a maioria de orar, louvar, jejuar, ser dirigido pelo Espírito Santo, se santificar. E aqueles que têm dons relacionados com atividades costumam ter mais habilidades manuais, gostam de servir, são bons em fazer decorações, abrir a igreja, servir necessitados, fazer caridade, participar de missões. Você possivelmente se encaixa em uma dessas grandes áreas. Aproveite os comentários para falar um pouco mais sobre os dons que você acredita que Deus te deu. A gente quer saber. Porque é justamente nessa área que você se encaixa que Deus deseja te usar. Trabalhe mais para Deus. Isso pode ser pesado agora, mas a recompensa gloriosa compensará todo o seu esforço. Ler a Bíblia inteira nesse ano é uma outra meta muito importante para ser alcançada. Essa leitura ajudará você a sair da zona de conforto de sempre ler os mesmos livros, fazendo com que você entre em contato com outros textos, versículos que pareciam nem existir. Só para deixar um exemplo, um dia eu me deparei em minha leitura com Jó 19:27, um versículo maravilhoso que fala sobre o desejo dele de, durante a regeneração, ver Deus. Essa prática também o forçará a ter contato com a Bíblia por mais tempo. Em média, 15 a 20 minutos por dia são suficientes para ler ela toda em um ano. Além de todos esses benefícios, você desenvolverá
uma visão mais panorâmica a respeito de todo o texto. Se você tem interesse de se preparar mais para essa leitura, eu vou deixar um vídeo aqui no card e na descrição para te auxiliar nessa tarefa. O próximo item dessa lista, apesar de parecer bastante óbvio, não é tão fácil de desenvolver. Eu já me cobrei muito para melhorar nessa área, que é ter vida de oração. Esse item tem suas dificuldades porque temos vida corridas, trabalho, estudos, tempo com a família. Todas essas atividades tiram o nosso tempo com Deus. E às vezes os dias passam e a gente vê que está orando muito pouco, mas é possível com um pouco de esforço melhorar nisso também. Começando com a técnica de Daniel, um homem muito atarefado, mas que conseguia orar 3 vezes por dia. Você pode fazer o mesmo, tirando espaços de tempo entre suas obrigações. E nesse ponto surge outro problema na vida de oração. Por mais que a gente não use as vãs repetições, nós podemos cair no erro de ao longo do tempo sempre fazermos as mesmas orações, palavras vazias que repetimos de forma automática, o que torna a prática de falar com Deus sem frutos. Pensando nisso, você pode traçar um plano de começar orando por assuntos que são mundiais, como cristãos perseguidos, guerra, fome, tragédias naturais, depois orar por problemas do nosso país, como crentes de outras igrejas, missionários, pessoas hospitalizadas e terminar orando por sua vida e suas necessidades. Para fugir da mesmice, pode ser muito efetivo colocar uma música de fundo que ajude a se concentrar melhor em seu momento com Deus. Ou orar enquanto caminha, malha, nada, já que durante atividades físicas a mente costuma ficar mais calma. Outra ideia pode ser a de começar a orar utilizando a leitura de um salmo como guia. Todas essas práticas podem trazer um novo ânimo à sua vida com Deus. Vamos agora para a quinta dica, que é memorizar a Bíblia. Imagine que você consiga memorizar um único versículo por semana. É algo pequeno, mas isso dá 4 versículos por mês, 48 por ano. Se Jesus não voltar, em 10 anos você irá memorizar 480 versículos. É um número gigantesco que pode ser conseguido com um pouco de esforço todos os dias. Para facilitar essa tarefa, existem alguns macetes bem simples que podem te ajudar. Os que mais utilizo são: primeiro, entender o que o versículo quer dizer, ou seja, leia-o e medite bastante sobre o que ele está falando. Isso é algo que muitas pessoas esquecem de fazer e terminam recitando o versículo como se fossem papagaios. Depois relacione o versículo com a sua referência. Para isso é importante conhecer mais ou menos o livro como um todo em que o versículo está. A repetição diária, e se possível mais de uma vez por dia, ajuda muito nesse processo. Tentar memorizar um versículo em um dia não funciona. É necessário que depois de vários dias de repetição, você anote e vá ao longo do tempo sempre retornando a ele novamente. Por exemplo, depois de conseguir memorizar um versículo, retorne primeiro um dia depois uma semana e por último um mês. Assim somente vai entender que você realmente considera aquele texto importante. Essas foram 5 metas que com certeza irão mudar a sua vida com Deus. Que Deus te abençoe e até a próxima.